Olá, começa agora mais um Palavra do Professor e o nosso assunto hoje é violência contra a mulher. Aqui ao meu lado está a doutora Tatiana Barreira Bastos, que é a delegada titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Porto Alegre. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Dalva, o convite. É um prazer estar com vocês e discutir um tema tão complexo como é a questão da violência doméstica e familiar contra a mulher. Sempre um tema muito importante, a gente precisa fazer esse alerta. No ano, inclusive, 2016, que marca os 10 anos da Lei Maria da Penha, né? Nesse período, você considera que foram feitos muitos avanços na prevenção à violência contra a mulher? A Lei Maria da Penha, de fato, completou este ano, agora em agosto, 10 anos de existência. Então, ainda é uma lei bastante jovem, né? Uma lei que ainda precisa ser integralmente implementada, mas já foi considerada em 2008 pela ONU, inclusive uma das 3 melhores legislações do mundo no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, certamente a lei é uma grande conquista, não só para todas as mulheres brasileiras, mas para toda a sociedade. Mas claro que ela ainda precisa sair do papel. Vários dispositivos e principalmente as políticas públicas de atendimento e de prevenção à violência contra a mulher ainda precisam ser de fato integralizadas. Mas ela nos fornece uma série de instrumentos de proteção, uma série de mecanismos que garantem à mulher probabilidades e chances de romper o ciclo da violência em segurança. Só para a gente relembrar algumas dessas regras que fazem diferença na vida da mulher que está sofrendo com algum tipo de violência, quais são as principais, as mais comuns de serem aplicadas principalmente? As principais inovações da Lei Maria da Penha, a primeira delas, com certeza, é a possibilidade da medida protetiva de urgência, né? Ela é uma medida cautelar, então é uma medida de urgência, de emergência, que é encaminhada ao Poder Judiciário num prazo máximo de 48 horas e que restringe uma série de condutas ao agressor. Se esse agressor descumprir essa medida protetiva, existe já a possibilidade ou dele vir a ser preso em flagrante, né? Se ele for pego, for detido no momento do cometimento do crime, ou nós representarmos por uma prisão preventiva desse agressor. Então a prisão também é uma novidade. A prisão em penas, né, em que na maioria dos casos são penas bastante baixas ainda, penas de até 3 anos de detenção. Nós já temos também a possibilidade da prisão do agressor. Nós fazemos múltiplos encaminhamentos a partir do registro da ocorrência, encaminhamentos para a rede de apoio, a rede especializada no atendimento à mulher, Defensoria Pública, centros de referência, buscando o quê? O empoderamento e o fortalecimento dessa mulher para que ela possa seguir essa caminhada que é esse rompimento do ciclo de violência e a ação penal, que é um processo, claro, é um processo difícil, mas é um processo necessário para que essa mulher deixe de ser refém daquela violência. Em termos estatísticos, o que se percebe nesses 10 anos? Houve uma redução no número de crimes, feminicídios, por exemplo? Em relação aos dados, nós tínhamos uma subnotificação muito maior antes da Lei Maria da Penha. Então, o que nós vamos dizer é que aumentaram os registros, as denúncias, elas duplicaram após a Lei Maria da Penha, o que não é um fator negativo, muito pelo contrário, porque isso encorajou as mulheres, né? O grau de confiabilidade na lei e o conhecimento hoje, o Instituto Avon identificou que aproximadamente 98% da população conhece a Lei Maria da Penha. Então, ela é uma lei que a gente pode dizer que é uma lei que pegou, é uma lei que caiu no domínio público e que é muito utilizada pelas mulheres. Então, o que aconteceu foi que diminuiu essa subnotificação. Esses casos ganharam maior visibilidade, então com isso eles puderam ter um enfrentamento melhor. Em relação aos feminicídios, que eu digo que é o crime mais grave, é onde acaba desembocando toda essa violência, porque ela vai numa constante, ela vai progredindo. Se essa mulher não procurar ajuda e não houver uma intervenção do Estado, a tendência é que esses fatos vão se agravando até chegar um feminicídio tentado ou consumado. E nesses 10 anos da Lei Maria da Penha, os feminicídios, eles reduziram 10%. Então, isso é um dado positivo. Mas tem um alerta nisso aí. Em compensação, no que tange as mulheres negras, os feminicídios aumentaram 54%. Então, nós temos que trabalhar muito ainda a questão, porque quando a mulher é negra, ela tem ainda uma vulnerabilidade maior, ela tem uma dupla vulnerabilidade. Ela sofre pelo racismo institucional, também muitas vezes é revitimizada, então é um alerta que fica para a gente investir em políticas públicas também focadas na mulher negra. Sem dúvida. E você falava sobre uma coisa importante também, que a violência não é só a violência física ou um atentado contra a vida da mulher, ela começa com sinais menores, às vezes com violência psicológica. Como é que é essa tipificação e quais sinais devem servir de alerta para alguém que está num relacionamento abusivo
ou enfim, uma relação familiar que ofereça algum tipo de risco. Exatamente. Na verdade, crimes menores, mas que não geram menos sequelas, né? A violência psicológica, ela é a mais sutil das violências. A lei fala em 5 tipos de violência contra a mulher, lá no artigo 7º, e uma delas é a violência psicológica, que geralmente é aquela primeira que começa a aparecer e é justamente ela que vai reduzir a autoestima e o poder de autodeterminação da mulher e torná-la refém dessa relação abusiva que nós chamamos de relação cativeiro. Então nós temos a violência psicológica, a violência moral, que são os xingamentos, né, os crimes contra a honra, que vão desconstituindo também a mulher enquanto ser humano, né, essa humilhação também contínua. Temos a violência patrimonial, que é muito habitual, sonegação de documentos, subtração, destruição de coisas e objetos da mulher, até para que muitas vezes ela não consiga procurar ajuda, porque até para ingressar com uma ação judicial ela precisa estar com seus documentos. Então a maneira também do agressor torná-la refém, né, fazer com que ela permaneça refém daquela violência. A violência física, que é talvez a mais fácil de ser percebida, a violência sexual. Então nós temos todas essas violências, mas é um rol meramente exemplificativo. Podemos ter outras formas que a lei não tabula, mas que nem por isso deixam se causar dor, sofrimento, né, reduzir a autoestima da mulher. Não deixa de ser também uma violência de gênero, uma violência doméstica e familiar. E pelos relatos que você ouve, inclusive na delegacia, por conviver com esse tema diariamente, né? Que tipo de violência psicológica é mais comum? O que a mulher ouve e que é indício de um abuso? Na verdade, qualquer forma de humilhação, né? Quando esse homem ele menospreza a mulher, ele diminui condições dela de educação, diminui enquanto educadora dentro de casa, enquanto mãe, enquanto mulher, né? Diz que ela é um lixo, diz que ela é feia, que ela é gorda, enfim, começa a praticar reiteradas condutas que vão diminuindo a autoestima dessa mulher. Isso é uma estratégia do agressor, porque por intermédio dessas violências ele consegue fazer com que essa mulher realmente acredite que a única chance, né, de felicidade dela é ao lado daquele agressor. Então ela passa a pensar ruim com ele, pior sem ele. Sem ele eu não vou ter nenhuma chance de sustento, de sobrevivência, nenhum homem vai me aceitar. Não é só dependência econômica, mas é principalmente uma dependência afetiva, emocional, né? É esse tipo de dependência que inclusive essas mulheres acabam desenvolvendo uma síndrome chamada Battery Syndrome, que é muito semelhante à síndrome de Estocolmo, que se desenvolve em situações de sequestro, que é justamente essa relação de dependência e de proteção do seu agressor. Isso é uma estratégia que os agressores utilizam justamente para que essa mulher continue sendo submissa e continue oprimida dentro daquela violência. E como podem ser feitas denúncias? Só a pessoa que está envolvida nessa relação, sofrendo algum tipo de violência, é quem pode denunciar, ou alguém do convívio próximo tem essa possibilidade? De forma alguma. Todas as pessoas, é um compromisso de toda a sociedade. Romper com a violência, enfrentar a violência doméstica e familiar é um compromisso de todos, né? Então nós temos diversas maneiras para incentivar essa denúncia, romper aquele adágio popular de quem briga de marido e mulher não se mete a colher. Na verdade nós temos sim que meter a colher, isso é pelo bem da sociedade como um todo. Então a mulher pode procurar pessoalmente ajuda, de preferência numa delegacia especializada, mas não necessariamente. Nós temos hoje 22 delegacias especializadas no estado, mas qualquer delegacia de polícia pode e deve fazer esse primeiro atendimento e todos os encaminhamentos preliminares que essa mulher precisa, como a própria medida protetiva de urgência. Uma pessoa que assista, que presencie um vizinho, um familiar, isso é bastante comum nós termos a denúncia partindo de um terceiro que não está envolvido, ou às vezes está, é um familiar, é um filho, né, com aquela violência. Como ele pode denunciar? Ele tanto pode denunciar pessoalmente numa delegacia, servindo como comunicante, ele não é vítima, mas ele é o comunicante da ocorrência, como ele pode também denunciar de forma anônima. Nós temos vários telefones, né, de denúncia anônima, temos a Central Nacional de Atendimento à Mulher, que é o DISC 180, que pode também encaminhar denúncia para os estados, temos 181, que também é um DISC denúncia da Segurança Pública, e temos 197, que é um serviço da Polícia Civil, é um telefone da Polícia Civil para informações e denúncias, e também esse atendente vai orientar de como proceder se a pessoa quiser, de fato, fazer um registro de ocorrência para denunciar aquela violência. Mas aí como funciona? A partir dessa denúncia, suponhamos que seja uma denúncia anônima, que a vítima não tenha tido a coragem de fazer uma denúncia pessoalmente. Como é que funciona o encaminhamento? Quem é que vai averiguar, enfim? A polícia, né? Quando nós recebemos, imediatamente, quando nós recebemos essas denúncias, e muitas vezes de crimes graves, por exemplo, cárcere privado.
Não é que essa mulher não queira denunciar, ela não tem meios, ela está dentro de casa com a sua liberdade privada, ela não tem como denunciar. Então esse é um crime bastante comum no Disque Denúncia, por exemplo, né? Ou uma mulher que sofre sistematicamente violências, vizinhos ouvem gritos, ouvem as pancadas e ela está tão refém que ela não consegue tomar a iniciativa de romper, né, de tomar a decisão de procurar uma ajuda do Estado. Então nós vamos fazer a busca ativa a essa mulher, nós vamos até a residência dela, vamos tentar ouvir vizinhos, ouvir familiares e chegar. Alguns crimes, eles são de ação penal pública incondicionada, o que significa que mesmo que essa mulher não queira processar o seu agressor, o Estado vai, como é o caso da lesão corporal, o Estado automaticamente, a partir do conhecimento daquela violência, vai agir e vai intervir, né? E buscando, claro, a condenação, a responsabilização criminal desse agressor. Outros casos, como é o caso da ameaça, do próprio estupro, violência sexual, eles são de ação penal pública condicionada à representação da vítima. Nesses casos, nós temos que procurar para que ela represente. Eu preciso da representação dela, mas eu posso provocar, não é porque ela não veio deliberadamente até a delegacia que eu não posso ir até essa mulher, né, chamá-la, intimá-la para vir à delegacia, ser ouvida e para que ela tenha essa oportunidade de ver que o Estado, né, que tem um aparato do Estado que pode dar suporte, pode auxiliar a sair daquela situação de violência. E de que é composto esse aparato? Quando a mulher entra nessa rede de proteção em função de uma violência sofrida, que tipo de assistência ela tem? Bom, já na delegacia nós temos o serviço de acolhimento. Então, quando ela chega ao órgão policial, que nós percebemos que ela está alterada, nervosa, precisa organizar suas ideias, precisa dar vazão às suas angústias, precisa daquele momento de desabafo, ela já passa primeiro para o acolhimento, que é uma psicóloga que nós temos na delegacia no período da tarde. Por que o período da tarde? Porque é o período que a gente acaba tendo uma concentração maior de público, né? Um grande número de mulheres acaba procurando a delegacia na parte da tarde, tem uma movimentação maior, então ela passa primeiro para o acolhimento e depois para o atendimento policial. Quando o policial percebe que ela precisa enfrentar outras questões na área da saúde, na área da moradia, na área da assistência social, na área da qualificação profissional, ou precisa de um abrigamento, porque tem mulheres que já estão numa situação de risco, o próprio plantonista já faz todo esse encaminhamento para essa rede especializada no atendimento à mulher, de preferência especializada. Onde não tem municípios que não vão ter casa-abrigo, tem municípios que não vão ter centros de referência, então a gente vai encaminhar para algum serviço, geralmente do município, na área da assistência, para um CRAS, para um CREAS, para a rede de abrigagem do município. Então sempre tem alguma maneira de enfrentar aquela violência. Sozinha, acuada e dentro de quatro paredes é que essa mulher não vai conseguir se libertar. Então é sempre importante procurar ajuda, porque uma série de possibilidades, de mecanismos, a gente consegue colocar à disposição da vítima. Doutora Tatiana, que já trabalha há alguns anos, né, com esse tema de violência contra a mulher, inclusive autora do livro Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, fazendo uma análise, então, da Lei Maria da Penha, né? A partir desse trabalho de anos lidando com o problema de violência doméstica, quais você considera que sejam as medidas que ainda precisam ser tomadas para se enfrentar mais efetivamente esse tema, se proteger a mulher? Como eu disse, principalmente as políticas públicas de proteção e de enfrentamento à violência contra a mulher. A rede, por exemplo, ela precisa ser muito fortalecida. Ela precisa funcionar 24 horas. Hoje nós temos uma rede que funciona, né, os equipamentos funcionam geralmente até às 18 horas. Então a gente tem final de semana, feriados e os períodos noturnos que aumenta a incidência da violência e não temos uma rede para poder absorver aquela mulher que chega à delegacia. Então isso precisa ser extremamente qualificado e fortalecido. A celeridade na concessão das medidas protetivas de urgência. Então inclusive tem um projeto, uma PLC, né, tramitando aí no Senado Federal, que altera e autoriza o delegado ou a delegada de polícia a já conceder algumas medidas protetivas de urgência na delegacia, claro, referendada pelo Poder Judiciário num prazo de até 24 horas, mas de uma maneira que essa mulher saia da delegacia já com alguma medida de proteção, o que hoje não acontece. Essa medida de proteção, ela pela lei vai demorar até 4 dias, né, até 48 horas para o delegado remeter ao Poder Judiciário e mais até 48 horas para o Judiciário se manifestar e mais o tempo ainda da intimação
daquele agressor, porque a medida ela passa a valer a partir da cientificação do agressor quanto às condutas que ele deve, né, que ele está restringido de praticar, tem essa restrição de prática. Então é importante que a gente consiga celerizar esse processo de proteção. Casas-abrigo é fundamental, mulheres que estão em situação de risco precisam ingressar nessa rede de proteção o quanto antes, porque eu posso não ter um segundo momento, a segunda chance com aquela mulher. E a rede de apoio ela também precisa ser qualificada, porque há muitos relatos de mulheres que reclamam do atendimento recebido como se elas estivessem sendo colocadas numa posição de culpada ao invés de vítima. Exatamente. Essa revitimização acontece demais, né, em todos os serviços que atendem, que têm esse papel de atender e de cuidar, né, de acolher a mulher em situação de violência. Então, a qualificação dos profissionais de todas as áreas, na área da saúde, na área da segurança pública, na área do poder, né, do sistema de justiça, judiciário, defensoria, Ministério Público, todos esses profissionais precisam ter, sim, uma qualificação técnica para aprender qual a abordagem, né, nesse acolhimento e no atendimento à mulher em situação de violência. E isso é fundamental porque justamente é isso que vai manter essa mulher nesse caminho. É um caminho difícil e se nós não estendermos a mão para essa mulher e não aproveitarmos aquele momento em que ela decidiu, né, tomou a decisão de pedir ajuda, nós podemos não ter o alcance que a lei pretende, que é o alcance realmente de erradicar a violência contra a mulher, a violência de gênero como um todo. Doutora Tatiana, muito obrigada pela sua presença aqui no Palavra do Professor. Muito obrigada, eu que agradeço. E nós voltamos em breve com um novo assunto que é destaque no meio jurídico. Continue acompanhando os nossos vídeos e até a próxima!